para a cidade americana, em São Paulo, né? Oi, Cauane, boa noite, seja bem-vinda. Nós somos da Missão Geração Aleluia e é um prazer ter a sua presença hoje aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Denis. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, com você. Também, graças a Deus. Então, Faz tempo, né, que a gente estava conversando, que bom que deu certo. pois é, já faz um tempo, né, para as pessoas que estão aqui na live, a gente já estava aí tendo uma conversação acho que desde quando você voltou da África, né, quando voltou de Moçambique, que a gente já tinha trocado algumas mensagens para tentar essa live, né, para ela falar um pouquinho das experiências de missão. E aí acabou que deu certo hoje, né? Que bom, né? Então, gente, eu vou apresentar um pouquinho Geração Aleluia para a Cauane, para as pessoas que estão com a gente a partir de agora. Nós somos Geração Aleluia, nós somos uma missão nova que surge na igreja, né? Estamos caminhando para o discernimento de nova comunidade. Já tivemos um momento com o nosso arcebispo, né, Dom Jacinto, aqui em Teresina. A missão tem 4 anos de existência. Nós começamos através da adoração ao Santíssimo. Da adoração a gente percebeu que Deus gostaria que nós fizéssemos um pouco mais. E aí nós fomos para as casas das pessoas e Deus queria que fosse um pouco mais. E a gente a gente está nessa etapa de formação de um povo, né? Hoje nós somos em torno de 30, 40 pessoas que estamos inseridos na missão, né? Por conta do coronavírus, por conta dessa pandemia, as nossas formações hoje, nós estamos passando por uma etapa chamada humanidade, né? Onde estamos tratando mais do lado psicológico, dessas áreas de depressão, ansiedade, essas áreas onde a gente percebe que tem levado muita gente. E nós estamos nos formando nesse viés espiritual dessas doenças psicológicas, né? E é isso, né? Nós estamos inicialmente aqui em Teresina, mas se Deus quiser, iremos nos propagar para outros lugares. É isso, mais ou menos. Acho que eu consegui resumir mais ou menos como é, o que é o Geração Aleluia. Que bacana, muito bom. Legal. Então vamos rezar, né? Bom, posso me apresentar? Também faço? Desculpa a minha ignorância. Imagina! Imagina, querida, é que a gente já conversa há tanto tempo, né? É normal. Bom, para quem está acompanhando também, para o pessoal da Geração Aleluia, né? Meu nome é Cauane, eu sou daqui de Americana, como o Denis já comentou, São Paulo. Eu tenho 24 anos, sou professora, e no ano passado, então, eu vivi o ano de voluntariado em Moçambique pela congregação salesiana, né? Então, muito felizmente, o Denis me convidou para a gente bater um papo sobre isso. Então, desde já agradeço o convite, porque eu acho que é muito bacana a gente ter um espaço para falar sobre isso. Pois vamos rezar, né? E eu gostaria que você conduzisse esse momento de oração, de convidar o Espírito Santo para estar com a gente nessa noite. Eu comentei com o Denis que tem uma música em dialeto, que a gente usava muito lá, né? Aí eu falei que eu vou cantar uma vez, depois ele vai tentar cantar ele ali, tá bom? Se você for conseguir, não, né? Espero que o Espírito Santo me perdoe nessa situação, viu? A música é facinha, no final a gente canta junto, porque ela é em português, tá bom? É uma música de clamor ao Espírito Santo, então que nesse momento a gente possa fazer um momento bem gostoso de partilha, né, tranquilo, para falar sobre tudo que Deus faz na nossa vida. A música é mais ou menos assim, tá? Osi kumeni, moya wako shwenga, osi kumeni, moya wako shwenga. Pegou, Denis? Mais ou menos. Vai precisar de Fácil, mais. né? Então a gente vai cantar, né? Eu vou puxar a música, mas aí cada um de nós cantamos juntos, tá bom? Vamos lá. Osi ikumeni, moya wako shwenga, osi ikumeni, moya wako shwenga, osi ikumeni, moya wako shwenga, osi ikumeni, moya wako shwenga. Senhor, enviai
Enviai o Espírito Santo, Senhor, enviai. Enviai o Espírito Santo, Senhor, enviai. Enviai o Espírito Santo. Enviai o Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos te entregar toda a nossa partilha. Queremos te colocar tudo aquilo que vai sair da nossa boca, seja para a nossa edificação, que seja bom. Tudo aquilo que nós vamos partilhar, o Senhor possa abençoar e fazer frutificar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que encheis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou, no final, posso tentar em português, tá bom? Tá certo. Se bem que essa área de música, de instrumento, essa área eu não sou muito fã, né? Não sei tocar nada, cantar muito menos, mas a gente pode tentar no final. Bom, fala um pouquinho sobre a ordem, né? Sobre a congregação salesiana. Eu conheço muito pouco, né? Acho que aqui em Teresina a gente não tem, ou se tem, eu desconheço, né? Se tiver alguém, pelo amor de Deus, me perdoe, se manifesta aí. Mas fala um pouquinho sobre a congregação salesiana para a gente entender. Então, a congregação salesiana, ela é uma congregação de religiosos, né? Salesianos de Dom Bosco. A congregação, né? Eles são salesianos de Dom Bosco, porque Dom Bosco foi um santo para os jovens, né? Acho que muitas pessoas aqui que nos acompanham, enfim, muitos católicos conhecem a pessoa de Dom Bosco, né? Ele foi um santo que trabalhou pelas crianças e pelos jovens vulneráveis da Itália, né? Então, e ele começava... tem um filme no YouTube, para quem quiser conhecer melhor, um filme de 3 horas, uma parte de 3 horas e a segunda parte de 3 horas também. Ele é bem longo, mas assim, vale a pena assistir. E a congregação, ela é toda voltada pela evangelização e educação dos jovens, né? Hoje nós vemos salesianos com escolas de educação básica e universidades, né? Porque eles são muito voltados para a educação. No entanto, eles também trabalham com obras sociais e com a parte da evangelização da igreja, né? Então, eles dirigem paróquias e tudo mais. Aqui em São Paulo, os salesianos são muito fortes. Em Teresina também tem, porque nós tivemos uma pessoa que acompanhou aqui a paróquia de Americana de Piauí. Então, depois, se você quiser conhecer melhor, com certeza vai ter por aí. Que aqui no Brasil eles são bem famosos, inclusive, né? Pode até ser que a gente conheça, né? Porque se for daqui de Teresina, como a cidade são 800 mil habitantes, de 800 mil a 1 milhão, então normalmente né, a gente passa por muitos movimentos, né? Por muitas comunidades e muitas congregações, a gente tem contato com muita gente, então se for daqui de Teresina, corre da gente conhecer. Legal. Então, assim, eu fiz um resumo bem resumido mesmo, tá? Mas a congregação existe há na verdade, Dom Bosco, a pessoa de Dom Bosco nós comemoramos há mais de 200 anos, a congregação surgiu com ele. Hoje nós temos várias ramificações, né? Então, assim, na família salesiana é concebida a Canção Nova, por exemplo, né? Que com certeza você conhece, Padre Jonas, que foi salesiano, e a comunidade Canção Nova, ela vive o carisma salesiano da maneira dela, né? Dentro do carisma Canção Nova. Tem as salesianas, as filhas de Maria Auxiliadora, existem os salesianos cooperadores, entre muitos outros. Na família salesiana existem muitos jeitos de você viver o carisma salesiano, o carisma de Dom Bosco. No caso, eu não sou salesiana, até comentei com um deles, né, que seria legal a gente falar sobre isso na divulgação, porque eu fui como voluntária missionária por estar envolvida na obra salesiana daqui de Americana,
São Paulo, né? Sou aqui há muitos anos envolvida com a paróquia, depois comecei a me envolver com um grupo de oração, um grupo de missões, fui para a faculdade. A minha primeira missão foi com a pastoral da universidade, né, que faz um trabalho bacana também de missão, mas em um tempo reduzido, de 3 dias. Foi assim que eu comecei a conhecer a missão salesiana, né? E aí, com o passar do tempo, fui me interessando cada vez mais, me encontrando cada vez mais, né? Continuando a minha caminhada com o grupo de oração, né? O meu discipulado, né? Quando a gente fala discipulado, é um termo muito simples, né? Porque o nosso batismo ele foi feito para que a gente fosse exercesse a nossa vocação de cristão. Claro, claro. Né? Então, a minha meio que despertou na minha adolescência, no final da minha adolescência. Então, foi num grupo de oração também. E depois, por todos esses grupos dentro do Carisma Salesiano. Do Carisma tá ok, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Pronto. Se alguém tiver dúvida sobre o Carisma Salesiano, manda mensagem, a gente responde daqui a pouquinho. Então a tua trajetória de vida passou mais nessa realidade, né? Da universidade, grupo de oração e aí o trabalho pastoral, né? Isso. Uhum. Isso mesmo. Bom, acho que a primeira, para a gente iniciar a conversa, né? A motivação desse trabalho com os pobres. A nossa missão a gente tem também como baluarte Santa Teresa de Calcutá, que é a minha santa de devoção, sou apaixonado, inclusive eu ia fazer a propaganda do livro, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre o livro, né? Venha seja minha luz, que traz os escritos privados de Santa Teresa. Mas a gente tem, claro, a igreja nos coloca sempre as realidades de missões, aí coloca 2 santos de realidades diferentes, né? Que é Santa Teresinha do Menino Jesus, um dos exemplos que nós temos que viveu, que é patrono, que é um dos exemplos de missão, mas que de fato não foi, né, em missão. E aí eu falo fisicamente, como por exemplo você foi. Como surgiu? A primeira pergunta é essa, né? Como surgiu esse desejo de ir onde ninguém quer ir, de estar no meio de pessoas com a realidade completamente diferente da sua? Denis, é um fato de que a gente não acorda de um dia para o outro assim, eu vou em missão, né? Arruma as malas e parte. Isso é um fato, né? Eu vivi um tempo de discernimento, mas, assim, o fator inicial, ele sempre é o nosso encontro pessoal com Jesus, né? Então, isso motivou o meu interesse, a minha curiosidade em saber mais sobre ele, em saber mais sobre mim. E todos esses grupos que eu acabei me envolvendo e conhecendo foi por essa motivação, né? Deixa eu só fazer uma interrupção rapidinho. Qual foi a idade em que tu teve esse encontro pessoal com Jesus? Qual foi a idade e a experiência, né? Se quiser citar também. Claro, claro. A minha primeira experiência, assim, com o anúncio da pessoa de Jesus que fizeram para mim foi dentro de um grupo de oração com 15 anos, tá? Só que não adiantou muita coisa. Com o passar dos anos eu fui participando, eu fui conhecendo muito mais sobre Deus e, consequentemente, sobre mim. E fui vivendo a minha vida, né? Vivi o ensino médio e foi, então, na universidade que eu entrei, na Universidade Salesiana, que eu fiz a experiência com Jesus através da PDU, da Pastoral da Universidade. Porque até então eu vivia dentro do grupo de oração, que aqui na nossa paróquia São João Bosco tem um grupo chamado Coração de Jesus, que ele tem raízes da renovação, né? Mas ele é característico como um grupo paroquial salesiano, né? Mas, assim, todo o esqueleto do grupo é como se fosse um grupo de renovação, né? O grupo de oração, ele nasceu da renovação. Então, nos acampamentos e tudo mais, eu fui participando, depois eu passei a servir, e aí foi quando eu entrei na faculdade e conheci o grupo de pastoral e participei da minha primeira missão em São Carlos, nas periferias de São Carlos. Naquela época eu tinha 19 anos, e eu lembro que foi, assim, um choque para mim, porque era uma coisa diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida. São Carlos, só para a gente ter uma ideia, também é aí no interior de São Paulo, né? Isso.
Então, nós fomos para trabalhar em uma comunidade salesiana também, numa obra social de lá, para animar, fazer visita nas casas, evangelização das famílias, fazer o oratório salesiano, que é, assim, a principal obra, uma das principais obras de Dom Bosco, é o oratório salesiano, o oratório festivo, que trazia as crianças e os jovens para perto, os que viviam em situação de vulnerabilidade, para estar junto com eles, para brincar, para, inclusive, dar de comer, mas, assim, sempre evangelizando. E, muitas vezes, evangelizando sem falar de Deus. Então, quem quiser, quem se interessar em assistir o filme de Dom Bosco, vai ver isso. É muito bacana. E nessa minha primeira missão, eu lembro que, na visita às casas, eu queria participar de tudo, eu queria ver tudo, e eu estava super empolgada. E eu lembro que na época eu namorava e eu não tinha o apoio da pessoa que eu namorava, enfim. Eu fui mesmo assim a realidade de lá já tinham antecipado que era um pouco delicado, por conta de ser comandado pelo PCC e tudo mais. Mas tudo bem. Inclusive, quando nós passamos o final de semana, o lugar que nós estávamos foi atacado por pedras. Né? Isso na minha primeira. E aí, eu lembro de uma família que eu entrei e as crianças viviam uma situação muito parecida com a que eu vi na África, mas eles estavam, as meninas, meninas estavam discutindo para ver quem que ia usar o único par de sapato que elas tinham para sair naquele dia. Elas não tinham sapato. E aí eu estava na casa naquele momento que estava acontecendo a discussão, porque elas não tinham um outro sapato, era realmente não era casa, né? Aquela região é uma região bem precária, então eram tipo condomínios, eu não sei muito bem como explicar, mas seriam os condomínios, só que assim, muito precários, né? Não chega a ser um barraco como a gente conhece, enfim. E a gente estava visitando as famílias de lá. Voltei para casa, brincamos com as crianças naquele final de semana e tudo mais. E eu voltei para casa com uma nova experiência com a pessoa de Jesus no pobre, que era um lugar que eu tinha me encontrado muito mais. Então, depois disso, eu fui vivendo algumas outras missões, fui vivendo a minha própria vida, enfim. E eu fui vendo que eu queria conhecer mais, queria saber mais. Eu vivi um trabalho de catequista de crisma, dentro do grupo de oração, nos ministérios, a organização dos acampamentos, depois no grupo de ação missionária, e, enfim, no oratório mesmo que temos aqui aos finais de semana. E eu fui percebendo que aquilo me alimentava, mas eu queria um cultivo de uma vida interior diferente. Uma que eu ainda não tinha e que eu queria. Então, a minha intenção foi, tudo que eu fiz para estar lá durante esse um ano foi com o objetivo de ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor para os meus, ser uma pessoa melhor para quem quer que fosse que Deus apresentasse na minha vida. E muitas vezes é muito comum que a gente saia do nosso comodismo um pensamento de que a gente vai ser resposta, de que a gente vai ser referência para aquele povo, né? Especialmente na África. E assim, eu fui muito educada durante o tempo que eu me preparei para o voluntariado a não pensar assim. Então, assim, eu fui com o intuito de realmente de servir e de aprender muito. Isso eu fui. Com a disposição de aprender tudo aquilo que eu precisava aprender para minha vida. E assim, isso muda muito a nossa experiência. Do que se a gente for para um lugar pensando que eu vou lá para trabalhar, eu vou lá para ajudar, eu vou lá para entende? Aí vira assim, involuntariamente, a gente está colocando o nosso ego antes de qualquer coisa. Eu vou até pegar uma palavra que né, eu vou dividir a palavra, né? É ir para um determinado lugar com pré-conceito do lugar, né? Não um preconceito de material, mas já ir com uma ideia fixa
para aquela determinada missão, né? Exatamente. E se a gente vai assim, porque assim, eu vou contar sobre essa experiência em si. A gente acaba não estando aberto para a realidade que a gente vai encontrar, entende? Então, as expectativas, aquilo que a gente acha que sabe, pode atrapalhar, sim, a experiência, né? E, de qualquer forma, ela é desconstruída completamente nos primeiros dias. Então, assim, por mais que eu tivesse essa consciência, eu lembro de chegar com expectativas, sim, e com maneiras de agir, sim, que ao passar do tempo, gente, foi um ano. Então, assim, eu tive muito tempo para aprender com eles. Isso, assim, foi uma coisa muito boa para mim. Então, o desapego das minhas expectativas, dos meus vícios, das minhas condutas, enfim, que talvez não trouxesse nada para eles e que por muitas vezes eu achava que era uma resposta e não era. Então, isso foi, assim, uma escola de humildade para mim, né, quando eu fui. Então, é por isso que a intenção da pessoa ao ir para o voluntariado precisa ser muito bem ponderada. Porque se for para qualquer outra coisa que não seja servir, que não seja aprender, a pessoa vai se frustrar muito e não vai conseguir ficar, não vai conseguir trabalhar, dar frutos onde está. Lá era você e mais quantas pessoas aqui eu já vou para Moçambique, né? Vamos sair de São Carlos e para Moçambique. Era você e mais quantos jovens que estavam vivenciando essa experiência? Ou mais quantas No pessoas, né? caso, no caso dessa partilha da intenção de eu já estava falando sobre Moçambique, mas em Moçambique eu fui a primeira voluntária missionária. Os salesianos, eles estão habituados a enviar jovens para Angola, porque lá já é uma inspetoria, já tem uma base muito sólida dos salesianos, né? É campo de missão, mas já está bem assim solidificado. E Moçambique ainda é visitadoria salesiana, então eles ainda estão caminhando para uma independência e tudo mais, para a estruturação do carisma ali em Moçambique, né? Então, nós tivemos aqui pessoas que foram um mês para fazer um trabalho pontual, mas assim, como voluntária para passar um ano na missão mesmo, não como profissional, na parte profissional, mas na parte pastoral eu fui a primeira. Cauane, Então, nessa parte não tinha ninguém. entendi. Quem era Cauane antes da missão? Eu já vi aí você falando que é professora, né? Então provavelmente estava cursando aí pedagogia. Mas quem era Cauane antes dessa missão de Moçambique? Moçambique eu vou citar como referência, mas assim, de um modo geral, né? Antes dessa experiência toda. Então, antes eu estava trabalhando com projeto bilíngue, né? Sou pedagoga, me formei há uns 3 anos, e eu estava trabalhando com o projeto bilíngue que agora surgiu nas escolas, né? As de educação básica particulares, enfim. E, além disso, eu estava com trabalho pastoral na paróquia, né? Como catequista, dentro do oratório. Eu dei catequese de crisma até metade do ano, depois eu consegui me dedicar um pouco mais ao oratório, continuava servindo no grupo de oração, né, à medida que precisava, enfim, eu sempre estava ali participando. E assim, como pessoa, eu posso dizer que eu tinha vícios que eu não via e que eu pude ver dentro da missão, entende? Entendi. Mas que eu percebia que eu precisava transpor, eu precisava superar. Isso, eu não tenho a mínima vergonha de falar isso, porque eu acho que isso foi a experiência assim, mais bonita que eu fiz pessoalmente. No encontro que eu tive com Jesus nas várias formas lá. Experiência de humanidade, né? Completamente. Inclusive, assim, Denis, a nossa forma de enxergar Jesus antes de uma experiência dessa, eu vou falar a palavra, porque essa é a palavra que eu compreendo. É muito imatura, entende? E depois de uma experiência dessa, a gente fica com aquilo que Deus é.
e não com aquilo que a gente acha que Deus é. Entende? Isso é forte, viu? Então, é assim, é um pouco frustrante no começo, né? Porque é uma ilusão sobre nós e sobre Deus, e que precisa ser desconstruída. E que à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo. Eu não sei se eu vou pegar um pouco um exemplo de Santa Teresa de Calcutá, né? Que quando ela, claro que não foi no início, porque ela já tinha essa visão em Loreto, quando ela fazia a missão, olhando algumas pessoas, mas quando ela mudou para Calcutá, ela viveu nessa experiência de não só da abertura da congregação das missionárias da caridade, como também ela adentrou o processo de escuridão, como ela chama, né? Que ela naquele primeiro momento ela citava como a ausência de Deus. Depois, quando ela vivenciou a experiência de um retiro inaciano, foi que ela entendeu que ela era um propósito de Deus para se chegar a algumas pessoas através daquela escuridão que ela sentia. Aí eu te pergunto, né, aproveitando esse exemplo, você sentiu essa escuridão, ou essa ausência, essa aridez espiritual, como a gente chama, no início, quando você chegou, olhou a realidade, percebeu a situação muito dura, né, difícil que aquele povo enfrentava? Sim, eu senti porque eu passei por frustrações no começo, que foram muito positivas para que eu pudesse viver o ano, porque eu estava ali como voluntária, era preciso que eu servisse onde fosse preciso, né, de acordo com o que eu podia também ofertar. Então, essa já foi, a expectativa já foi uma coisa que foi quebrada, né? E depois a solitude. Eu não posso falar que foi solidão, porque eu estava sozinha, sim, morei com salesianos, mas na visitadoria, né? Mas com o tempo, eu percebi que aquilo também fazia parte da missão e era bom. Né? Então, até esse meu deserto ou a minha noite escura lá, os desafios que eu passei, a gente percebe que nada é em vão, a não ser que a gente queira. Né? Isso na nossa vida, não precisa estar em Moçambique para a gente poder fazer Claro, isso, né? claro. Mas foi isso. Então, eu aprendi a ler de uma outra forma. Eu acredito muito que Deus estava comigo e que aquilo fazia parte da experiência, que era também, fazia parte da vontade dele para mim, né, naquele tempo. Então, eu tinha essa consciência, mas ao mesmo tempo sofria, porque a frustração traz sofrimento. Né? É Claro. uma perda de uma ilusão, uma perda de uma expectativa e tudo mais. Mas, assim, isso foi muito bom e necessário para me formar para a missão. Né? Claro que, assim, essa formação não aconteceu de um dia para o outro. Né? Porque para eu me desconstruir e me reconstruir da maneira que Deus quis, demorou. Né? Eu fui aprendendo, foi um processo. E fui aprendendo com as pessoas que eu convivia, que foi a coisa mais bonita. Né? É por isso que é tão importante a comunidade na nossa vida. Vamos voltar para o ponto, até para esse ponto que você colocou com relação a essa experiência de Deus, daquilo que Deus é, de fato. O que abriu seus olhos para reconhecer a verdade do rosto de Deus, não só através dessa experiência, mas como um todo, né, na sua vida missionária? Repete a pergunta, Denis, por favor. Então, a pergunta é: o que motivou a sua, vamos dizer assim, ao seu abrir os olhos para a experiência de revelação de Deus, do rosto, da forma como Deus é, assim como você colocou agora há pouco, né? Sobre o que é que você considera como imaturo, e aí eu posso trazer de um modo geral as realidades das missões, como a gente vê hoje, para uma revelação daquilo que Deus é na sua vida. Olha, eu acho que essa descoberta partiu do momento em que eu percebi, eu já tinha essa consciência, mas assim, não tanto.
de que Deus vai fazer aquilo que eu não posso. E que a providência acontece também aonde eu não posso, e que eu faço parte da providência. Que as minhas mãos, que a minha vida, ela também é canal de providência para as pessoas. A sua vida, a nossa vida. Então, assim, às vezes a gente não tem essa consciência. Eu não tinha plena consciência disso. E lá, eu passei a perceber, né? Porque às vezes a gente tem muito, né? E a gente, né, muitas vezes nós somos gratos pelo que nós temos, mas a gente acredita que realmente a providência de Deus é uma coisa que, enfim, eu vou chamar de A gente providência porque confia desconfiando da providência. também, mas assim, querendo tirar o nosso da reta, entendeu? Então eu vi muito isso lá. Eu vi muito do a gente olhar para o pobre ou pela situação que ele está passando e falar assim, ué, mas cadê Deus nessa situação? Sim. Ué, mas pera lá, mas Deus não é, sabe? Eu não cheguei a duvidar, a pensar sobre isso. Mas, por exemplo, eram questionamentos que os jovens, por exemplo, que eu convivia, muitas vezes falavam para mim. Porque onde eu trabalhei, o campo de missão assim mais predominante que eu tive quando eu estava morando na capital, Maputo, foi o acompanhamento de jovens de um instituto salesiano. E jovens de 18 até 25, 26, 27. Então, assim, ele já tem uma criticidade para olhar para essa situação, especialmente na capital, que tem uma condição melhor, né? Maputo já tinha shopping, tem até cassino, tem muita influência dos americanos, influência dos chineses. Bom, eles convivem muito com portugueses também, espanhóis, brasileiros. Ali roda a economia, então eles têm contato com muita gente do mundo todo. Então, isso fez com que eles, em relação a muitas pessoas do país, quando eu fui para a aldeia eu percebi isso, a diferença dos jovens, eles tinham mais criticidade para olhar para uma situação assim. E aí você é convidado a se convencer, porque eu passei por um momento de não é um susto, né, mas de choque. Né? Muitas realidades que eu vi de primeira instância. E pensar o que Deus está querendo falar com isso. E onde está Deus? E às vezes a gente não pensa, não tem a consciência mesmo de que Deus está no meio, sofrendo com eles. Ele já falou isso várias vezes no Evangelho e às vezes a gente não concebe isso. Entende? Então, assim, o Padre Fábio postou uma coisa esses dias que eu falei, resume muito da experiência, por exemplo, do que eu vivi. E quando eu conheci uma moça que passou alguns dias também lá em Maputo, e ela via essas realidades, uma missionária, que era da Canção Nova, a gente falava um pouco sobre isso, sabe? Da gente conseguir enxergar Deus dessa forma, porque até então a gente não via dessa forma. E isso é muito bom, né, para nós. Não deve ser um motivo de descrença, né? Porque pode haver o medo de, tipo assim, nossa, eu vou ver tanta fome, tanto sofrimento, que eu posso cair numa descrença. Sendo que essas situações nos convidam a viver o contrário. A entender e a perceber que é Deus que sustenta esse povo, porque eles eram extremamente confiantes, extremamente católicos. Lá, 50% da população é cristã, né? Isso divide entre católicos e protestantes. E assim, mesmo que não fosse católico, tinha muita fé em Deus. Convivi muito com os muçulmanos também, mas assim, as famílias que a gente atendia, a maioria era cristã. E eles sempre estavam bem, felizes, não iam reclamar da vida que tinham. E a gente pensava, mas a pessoa não tem nada para acreditar, para agradecer, para louvar. Né? Aí a gente para pensar, poxa, ela tem vida. Né? E assim, o mistério de tentar entender o porquê que essa pessoa é tão confortada, tão consolada. E nos faz tão bem estar com ela, entende? Então, quando nós íamos para uma comunidade, por exemplo,
a missa lá durava, uma missa normal deles, durava 3 horas e meia. Então era Você uma imagina, festa, né? Assim, claro, perdão da palavra, né? Mas era uma festa de fato ali da uma celebração festa. da Eucaristia, né? É. Não que os outros E lugares não assim, sejam, né? não, mas era uma festa mesmo, porque eles cantavam, dançavam, batiam palmas, bem da maneira que eles são, sabe? Na Aquilo cultura deles, né? expressava muito isso. E era muito bonito, sabe? Coisa que aqui, às vezes, a gente põe como empecilho, né? O modo de nos manifestar na missa de forma alegre. Isso aqui, no Brasil, já é uma coisa que nos põe em uma discussão. E o Papa, só trazer um ponto, né? O paralelo relacionado a isso, o Papa Francisco fala muito sobre isso nas exortações apostólicas, sobre, ele até coloca como se fosse uma adaptação de Deus a cada realidade, a cada pessoa, a cada cultura, porque é uma necessidade de cada povo, né? A identificação de Deus da forma como elas entendem. E aí, às vezes, a gente acaba se apegando ou se prendendo a uma determinada realidade, um determinado olhar, e não percebe a ação de Deus ali naquele meio, ali naquele povo, né? Exatamente. Eles estão vivenciando a fé deles como eles precisam, né? E às vezes a gente fica, eu falo para nós brasileiros, né? A gente fica tanto na lei, sabe, naquilo que precisa ser feito e esquece muito da misericórdia. É, E lá, isso, a misericórdia era a única coisa que a gente tinha para viver, pesado, viu? entende? Então, quando eles cantavam, assim, aí tinha misericórdia, tinha que ter misericórdia mesmo, porque aquele calor, água, Jesus Qual Cristo. era a temperatura de lá? Será que parecido com Teresina? Teresina, no BR Obró, né, que é setembro, outubro, novembro, dezembro, aqui a temperatura chega a 40 graus, por exemplo. É muito parecido com o Brasil. Então quando você estiver por aqui pelo Nordeste, quando vier aqui em Teresina, não vai ter muita diferença não, viu? O clima lá é bem parecido, assim, até as estações e tudo mais. Por causa da altura geográfica, né? Se você reparar no globo, enfim. Então, quando eles começavam a cantar, por exemplo, o ato penitencial, né? Que aqui para nós o ato penitencial é uma coisa curta até que na liturgia, né? É rápida. Nossa Senhora, o ato penitencial deles era 30 minutos. Por causa dos cantos, e ajoelhava, e tinha dança, e tinha. E assim, eu passei a amar aquilo. Né? No começo, no meu coração, eu tinha que ter muita misericórdia, porque eu achava que no calor, sem água e tudo mais, eu falei assim, nossa gente, mas é muito tempo, né, pro ato penitencial. E aí depois a gente vai se acostumando e vai amando aquilo, Era uma sabe? adoração, né? É. Não, 3 horas e meia. Aí tu imagina, por exemplo, quando ordenava os diáconos, aí pronto, você pode esquecer que era 4 horas e meia, 5 horas. Era verdadeiramente é verdadeiramente uma festa, né? Que bom. É. Eu te pergunto assim, vamos olhar um pouquinho a realidade cultural, a realidade econômica e a realidade também política. Moçambique, o que é Moçambique, né? Um país, qual é a realidade desse país? Então, eu falei um pouquinho da parte de religião, né? Em relação ao cristianismo. Então, lá é um campo muito bonito para missão pastoral, devido a isso. Ali em Maputo, eu vivi com muitos muçulmanos, né? O islamismo lá está crescendo muito, na capital principalmente. Quando eu fui para a aldeia, eu não convivi muito, né? Mas lá também já tinham outras religiões, por exemplo. Você já chegou a assistir O Menino que Descobriu o Vento? Já vi. Sabe aqueles bichos? Não assisti por completo, As mas eu já vi. pessoas. Então eu não sei se você viu aquelas pessoas fantasiadas Hum, que eram tidas como os ancestrais dos personagens. Você não chegou a ver, então? não cheguei a ver. Mas pode explicando aí Tá, que depois eu vou anotar aqui para dar uma olhada. tá certo. Então, assim, a gente chama de Miau ou de Gule, né? Eles hoje já são patrimônio cultural mundial. E eles, lá, por exemplo, eu tive contato com eles em relação à religião, né? Mas também o catolicismo no centro, que onde na aldeia que eu fiquei, era na vila de Zobwe, né, as aldeias que eu visitei, e dá na fronteira com o Malau.
Então, ali é onde tinha mais os Nhau, ou os Gules, como eles falavam, né? E aí, no caso deles, eles viviam... assim, o Nhau em si, ele tem uma prática mais cultural do que religiosa, mas ali já começou a virar um culto mesmo, só que às escondidas, entende? Então, acaba dando uma interpretação de ocultismo, né? Isso acontecia do lado da nossa paróquia, isso lá, no interior. Então, em Maputo já era um pouco mais dos cristãos e dos muçulmanos. Agora, em relação à política, nós temos um partido, que é a FRELIMO, a Frente de Libertação Moçambicana. Hoje eu posso falar sobre isso abertamente. De vez em quando eu adorava falar deles no Mastibombo, que é o ônibus deles e tal, mas assim, é um pouco delicado porque é uma ditadura implícita, né? Eu posso dizer que explícita, porque acontecem muitas perseguições, né? Então, por propriedades, por, enfim, tesouros, porque Moçambique é uma terra nossa, uma terra muito, muito abençoada em relação a alimentos, a minério, inclusive a Vale está lá, né, já tem muitos anos. Então, assim, a parte política e a parte de religião é assim, né? Por isso que era um campo de missão tão instigante. Para qualquer um que for para Moçambique, vai ser. Porque uma realidade bem desafiadora, né? É como se muitas coisas não fossem a favor. E aí a gente vai lá para favorecer essas oportunidades. A realidade econômica, né? É um povo pobre, é extremamente pobre. Como é a realidade econômica lá do país? De extrema pobreza, sim. É um dos países mais pobres da África, mas, como eu te disse, em Maputo, que é onde a economia roda, né? Muitos ali têm condições melhores, né? Então, eu trabalhei com jovens que tinham um acesso à educação, que não chegava a ser uma universidade, mas era um instituto superior, equivalente, né? Então, eu trabalhei na pastoral, que inclusive foi onde eu comecei, como eu comentei, e acompanhando esses jovens. E depois, assim, em relação à maior parte do país, né? Eles são muito abençoados por terem esse acesso. Então, existia sim a extrema pobreza, mas existiam pessoas ali na capital que já conseguiam algumas oportunidades. Eles já tinham algumas oportunidades, né? Então, eu pude conhecer os dois lados, né? Depois, pessoas que tinham posse, né? Só que muitas assim, há uma distribuição desigual, é óbvio, né? Onde tem extrema pobreza, existe extrema riqueza. Alguém está concentrando muitos bens e de forma ilícita. Então, lá acontecia muito isso. Então, a corrupção, infelizmente, é uma coisa que acontece muito, né? E não se pode falar muito, mas todos, sem exceção, todas as pessoas que eu convivi, que eu conheci, já tinham sofrido assim, sofrido alguma consequência devido à corrupção. Seja na universidade, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que fosse. Cauane, eu vou te convidar para a gente voltar um pouquinho aqui ao Brasil, né? O impacto dessa tua decisão para a sua família, dentro de casa, para a pessoa com quem você se relacionava, foi dolorido? Como foi essa experiência, né? Porque a gente vê muito isso dentro das nossas realidades mesmo, dos nossos grupos, das nossas missões. Quando você é para o discernimento para uma determinada decisão que precisa ser tomada e arcar com essa decisão, a gente sabe que existe aí um longo caminho, né? Uma longa decisão a se tomar de fato. Como foi ir para dentro da sua casa, né? No seio familiar e também nos seus relacionamentos, amigos, a pessoa com quem você se relacionou. Como foi isso para você, essa experiência de decisão? No caso da minha decisão, ela afetou mais a minha família,
né? Que é, na verdade, a quem a gente, né, os amigos e tudo mais, a gente sofre, mas a família, eu não sei, eu sou, assim, bem apegada à minha família, né? Toda família tem seus percalços e tem as suas graças, né? Então, no caso, a minha me apoiou, né? A minha mãe não aceitava muito, mas ela passou a incentivar. No entanto, eu lembro que na minha época foi um período de discernimento assim longo, de em torno de 2 anos, e por eu ser extremamente apegada à minha família, aconteceu uma coisa bem no dia que eu havia tomado a decisão, ido comprar passagem, que foi a minha tia, minha madrinha, ter revelado o câncer dela. Então ela veio para casa me contar minutos depois de eu chegar de comprar passagem para Moçambique. Aquilo assim foi um baque para mim. Eu não sabia mais o que fazer por conta desse meu elo, eu posso chamar de apego, né? Porque é um amor, mas também é o amor familiar, enfim. Então, eu lembro que eu precisei tomar isso como critério também, para ver se eu ia continuar a experiência. E, de qualquer forma, ele sempre me apoiando, né? Vai fazer a sua experiência e tudo mais. Por fim, a experiência demorou 1 mês e meio para chegar, né? Eu atrasei a viagem 1 mês e meio para chegar em Moçambique. E aí eu pude acompanhá-la durante esse processo de tratamento e tudo mais. E depois, no fim da experiência, quando eu estava para chegar, ela faleceu. Né? Então eu passei por uma perda enquanto eu estava lá. Então, ao mesmo tempo que eu tinha o apoio da minha família na minha decisão, o apoio total, assim, de todos os parentes, enfim, eu sabia que eu poderia passar por uma perda e eles também. Então, foi uma coisa que eu pensei assim, bom, eu posso fazer algo aqui, mas assim, nada mais do que todos os meus outros familiares possam fazer, e o tipo de oferta que eu poderia fazer, que era o voluntariado ali, ninguém mais poderia fazer a não ser eu. Então eu queria ofertar isso para, enfim, que fosse para a cura dela ou para a salvação dela. E aí aconteceu de quando eu estava voltando, para voltar, assim, dias antes de eu voltar, ela acabou falecendo. É até um ponto importante, porque aí a gente adentra em vocação, né? Quando você fala sobre essa experiência de decisão diante desse obstáculo que foi a saúde da sua madrinha, a gente fala sobre a escolha, a eleição de Deus por cada um de nós, onde Ele conta com cada um de nós para se fazer aquela determinada missão, aquele determinado trabalho, e não é outra pessoa, não é o outro, né? É a gente, é cada um de nós que somos convidados, que somos eleitos por Deus para se fazer aquele determinado trabalho, para edificar aquele determinado lugar, aquela determinada situação. Então isso é de uma certa forma, ou é literalmente uma vocação, né? E aí eu te pergunto, você já se encontrou? Se essa vida missionária que você de fato deseja, né, trilhar daqui para frente. Aí eu posso até acrescentar se dentro da congregação salesiana ou na visão paroquial, você já se encontrou? Sim, como eu te disse, a congregação salesiana pela qual eu fui é de religiosos, né? Existem as ramificações do trabalho laical. Uhum. Então, uma outra forma para mim seria as Filhas de Maria Auxiliadora, no caso, como eu também comentei que faz parte da família salesiana. Aí seria como freira, né? Convivi muito com elas também lá, conheço muito o trabalho delas, é show de bola também. E, assim, o meu discernimento vocacional já acontecia antes também, né? O voluntariado missionário com os salesianos era uma das opções. Então, eu já tinha vivido um discernimento vocacional e me decidido por aquilo, sabendo que era temporário, Sim. né? Na época eu fiz discernimento com novas comunidades e tudo mais. Assim, é muito natural, né? Inclusive pela idade, a gente
é saudável até, mas eu trilhei o discernimento vocacional, conheci, e pronto, tomei uma decisão. O fruto da minha decisão, pelo voluntariado missionário, foi realmente a minha paz, o encontrar as minhas respostas, entende? E perceber... Tudo que é de Deus traz paz, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu voltei com essa paz por saber que a evangelização não é necessariamente você estando com uma cruz no peito, ou estando vinculado a uma congregação, a um movimento, tendo uma denominação. Você pode evangelizar com a sua vida, né? E às vezes a gente acha que precisa pertencer a algo para depois poder falar de Deus. Mas isso já é uma percepção que já não diz um pouco do nosso autoconhecimento, sabe? Saber quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Então, pera lá, eu preciso pertencer a alguma coisa para falar de Deus, para que a minha vida seja um dom, para que eu possa evangelizar? Então, eu vim com isso completamente esclarecido, assim, terminando de esclarecer. Então, assim, a nossa vida é dom. A partir do momento que nós somos batizados, pronto, a gente já tem uma vocação. Ide Né? pelo mundo, né? Exatamente. Então, assim, aonde nós estamos. E lá isso ficou, assim, muito, muito forte para mim. O quanto a gente consegue evangelizar em tudo na nossa vida, mesmo que nós não falemos de Deus o tempo todo. Muito bom, muito bom. Bom, aí a gente tem 5 minutinhos, aí a gente começa outra live, na hora que encerrar essa, para a gente dar continuidade ao nosso papo. Lá em Moçambique, eu tenho até um amigo que também foi para lá, o Cláudio, não sei se vocês chegaram a se encontrar, que também é missionário, ele chegou a estudar para se tornar padre, mas acabou não sendo, enfim, De que aconteceram. congregação? Eu não sei te dizer. Eu acho que ele foi nessa visão que a gente acabou de falar, acho que ele foi independente. Mas Ah, eu vou tá. tentar descobrir, enfim. É, como é que é a Igreja Católica nessa realidade de Moçambique? A gente tem a Igreja Católica de fato fortificada nesses lugares onde a pobreza extrema grita? Sim. Lá existem muitas obras católicas, né? As novas comunidades chegaram há pouco tempo e como que a Chares, né? É a Chares que o Papa Francisco instituiu no ano passado. Isso, o Caris, Ele né? já Caris, isso. então tá. Que é onde vai reunir Então, todos os movimentos das novas comunidades, das novas expressões carismáticas da igreja. isso. Então eles já estruturaram isso no ano passado. Então lá existem todas assim, as congregações religiosas que eu tive contato foi, no caso, os salesianos, a salesiana do Filho de Maria Auxiliadora, os jesuítas, que fizeram um trabalho assim fantástico em Moçambique, eles que evangelizaram aquele povo. E assim, qualquer lugar que você vai, especialmente quando eu fui para as aldeias, são lugares longínquos, né, onde ninguém chega. Eles falavam sobre os jesuítas. Que massa. Então, assim, Um dos baluartes da nossa missão é Santo Inácio de Loyola. Ele tem feito um trabalho fantástico com a gente, assim, de reordenar a nossa humanidade. Muito legal. então. E eles, muitos deles saíram com a guerra e tudo mais, aí os missionários foram expulsos, mas alguns voltaram, inclusive os salesianos, enfim, todas as congregações que estão lá desde 1940, 1900, passaram por essa fase, né? Então, mas ainda existem jesuítas ali. E, deixa eu ver se alguma congregação de religiosos eu tive mais contato. Bom, os franciscanos, não lembro qual ordem, mas... Bom, existia a CIRMO, que era a Conferência Internacional de Religiosos em Moçambique. E aí envolvia todas as expressões. As mercedárias, existia uma congregação própria moçambicana, que eu não vou lembrar, da irmã Olímpia, que foi uma pessoa fantástica na minha vida lá, e nasceu nessa época onde os missionários não podiam mais estar ali, então eles ficaram sem evangelização, né? Sem alguém que alimentasse a fé.
E também as novas comunidades, a Shalom, a Canção Nova, a Aliança de Misericórdia, que faz um trabalho fantástico ali também. Eles trabalham na lixeira de Lene, é na capital, que é o tamanho de uma cidade deles, literalmente. A Canção Nova fez um documentário e eles vão falar um pouco sobre isso. Daqui a pouco, acredito que ainda esse semestre é lançado o filme. E acredito que novas comunidades eu não estou me recordando de nenhuma mais. Mas, além disso, os leigos trabalharam muito para a evangelização do povo ali, enquanto os missionários não podiam. E o Papa Francisco, quando foi para lá no ano passado, eu tive o presente de estar ali junto com eles, porque aí depois o pessoal da Canção Nova, como nós convivíamos ali, por ser família salesiana, trabalhamos juntos na cobertura da visita do Papa Francisco. Ele pediu um encontro especial com os leigos, junto com os catequistas e tudo mais, para falar sobre isso. Para parabenizar os leigos, o trabalho do leigo. Gente, olha, catequista. Né? Uma coisa que a gente, né, na nossa paróquia, talvez falte catequista, você que esteja assistindo pode ser um catequista. Então, assim, ele evidenciou muito o trabalho dos leigos, né? Novamente, a nossa vocação, aonde a gente está. Então, assim, a evangelização lá é muito bonita. Eu vou ler o comentário aqui do Eduardo. Ele colocou assim: solitude bem necessário que dói muito, mas é permitido por ele para mostrarmos nossa fragilidade, e dependência dele. Você sentiu isso, né, nessa realidade lá, né? Eu vi esse comentário, acho que ele falou na hora que a gente comentou sobre a solitude. Foi. Só não consegui ler. Bom, continuando, né, Cauane, aí eu queria agora que nós falássemos sobre eu olho muito nessa experiência do pobre, e aí pobre material mesmo, através dos escritos de Santa Teresa de Calcutá. É uma visão, claro, uma visão do meu, no entendimento daquilo que eu leio, mas eu queria agora um entendimento de uma pessoa que viveu a experiência junto de um povo que sofre com a pobreza, né? Como foi para você essa experiência de olhar, de tocar, de sentir a pobreza de um povo? Eu acho que eu posso resumir na palavra libertadora. Porque quando você se dispõe de qualquer coisa, se desapega de qualquer coisa para servir nessas condições, e esse povo, que eu particularmente queria, eu achava que eu precisava, e realmente eu encontrei Deus e fiz a minha melhor experiência com Deus foi através do pobre. Isso nos liberta. Por quê? A gente acaba nos desfazendo de qualquer preconceito, como a gente já falou, e de orgulho. Né? E o orgulho, ele é o ápice, aliado com o egoísmo, ele é a fonte de todo pecado. Então, assim, quando a gente serve o pobre, a gente vai chamar de pobre, né? Estamos falando sobre... Mas é uma pessoa que a gente busca promover mais dignidade, nós somos realmente libertos de nós mesmos, sabe? E as coisas fazem muito sentido. Pode não fazer sentido nenhum. A herança daquele momento é o completo sentido. Vou aproveitar para a gente trazer um pouquinho também para a nossa realidade hoje, né? Daquilo que nós estamos vivendo hoje. É óbvio que você está há um ano, né? Fez a missão durante um ano lá e já voltou. Como tem sido você tem contato com alguma pessoa que tem contado um pouco sobre essa experiência de quarentena também para eles? Porque a gente sabe que a missão ela é mais física, né? Mais de toque, mais de presença. Tem tido alguma realidade com relação a essa ausência da presença física? Então, lá eles estão vivendo a quarentena também. Todo dia a gente se comunica.
Os jovens que eu convivi lá, enfim, eles, especialmente em Maputo, como nós estávamos falando, né? Eles estão num cenário um pouco mais favorável, né? Não que seja uma situação digna, mas assim, um cenário um pouco mais favorável. E ainda assim, eles estão passando por muitas necessidades. Nós estávamos falando ontem mesmo sobre promover uma campanha, né? Se você quiser ajudar, vai ser muito bem-vindo. Porque eles não têm nem como adquirir máscaras, né? E assim, eles às vezes pensam mais na máscara do que na comida, porque eles estão tão acostumados em ter uma refeição por dia, em comer somente a shima. A shima, ela é uma farinha de milho, muito parecida com a nossa polenta, só que ela é branca, e eles fazem naquele aspecto mais gelatinoso, sabe? Então, coisa que eu só vi lá, que eu não tinha visto. E eles comem a shima para tudo, porque ela dá sustância. Então, assim, muitos deles que antes matabichavam, que para eles é o café da manhã, matar bicho, que matabichavam, almoçavam e jantavam, estão me falando que estão só jantando. Aí, ou então somente almoçando, né? Fazendo uma refeição por dia. E às vezes eles não estão nem pensando tanto na comida. Eles estavam, a gente estava conversando um pouco, eles falaram sobre a necessidade de proteger o povo, porque eles não vão respeitar a quarentena. Como a gente também não tá muito, né? E assim, Pensei que eles fosse só aqui em precisam. Teresina, mas tudo bem. Aí tá acontecendo, legal? Aqui a gente está oscilando muito, né? A Organização Mundial da Saúde ela fala de 70%, aqui a gente fica entre 51%, 45%, 52%, mas tem sido bem complicado para a prefeitura e para o governo manter as pessoas dentro de casa. Entendi. Por aqui também. E lá ainda mais, porque eles não têm como ter o controle de todas as pessoas. O sistema de saúde não tem como comportar, né? A gente estava super preocupado assim do vírus chegar lá, né? Inclusive pessoas que já foram para Angola, que eu tenho contato e que estavam preocupados também de chegar lá. Mas assim, chegou. Infelizmente chegou e todos eles estão em quarentena. Muitos deles passando por necessidade, porque eles trabalham para ganhar aquilo que eles vão consumir no dia. Entende? Então, se eles não trabalham um dia, eles não comem. Se eles não trabalham por 20, eles não comem por 20 dias. Pesado, né? É, é uma realidade muito triste. Então, muitos deles não estão respeitando. E aí foi quando eles falaram, olha, então, a gente precisa realmente ajudar as máscaras. E as máscaras, lá existe um tecido africano, mais ou menos assim, chamado capulana, né, que é um tecido bem grosso. Então, eles fariam as máscaras de capulana. Nós estamos pensando em fazer uma campanha assim para ajudá-los lá, né? Conte aqui com o Infelizmente, nosso, Moçambique todo precisa, mas a gente não tem condições, né? conte aqui com a nossa missão, viu? No que a gente puder fazer, nós estaremos à disposição para ajudar, né? Acho que isso faz parte da de mim se não evangelizar. Eu mudei um pouquinho a ordem, né? Mas aí eu te pergunto agora, qual foi a realidade mais dura que você encontrou junto das aldeias ou na realidade que você passou lá em Moçambique? A fome, sem dúvidas. Porque eu acho que a saúde também ela é uma necessidade básica. O direito à água é uma necessidade básica, mas assim, a fome é a coisa mais Teve algum forte. episódio específico que te marcou muito com relação à fome? Tiveram vários, mas, por exemplo, eu vou pegar as crianças, né? Que aqui para nós, as crianças elas são um público não vulnerável, mas que a gente presta a primeira atenção, né? Na cultura africana, às vezes não. Então, eles às vezes passavam no nosso terreno para roubar algumas coisas que nós tínhamos ali e, bom, inevitável, né? Por conta da fome. E a gente sempre tentava ajudar. Agora, na capital existe também, mas não é tão escancarado quanto no interior de Moçambique, né? Então, quando nós visitávamos algumas comunidades, acontecia
da gente ir rezar nessa comunidade que não recebia padre há muito tempo. E aí eles faziam toda aquela festa, né? Vestiam a melhor roupa que eles tinham. Às vezes não tinham sapato, mas tinha uma roupa bonitinha. Então eles vestiam porque era dia de festa. E aí preparavam todas as músicas, porque aquele povo já nasce cantando, não é possível. E dançando. Então, no final da celebração, eles faziam a shima e matavam uma galinha. Né? Que a galinha lá é comum de se criar. E quando tem galinha é festa, porque é quando eles comem carne, né? Então, eles preparavam uma chima e uma galinha, por exemplo, que era dia de festa, né? E aí acontecia, os convidados, que no caso era o padre, eu e um missionário que acompanhava a gente de vez em quando, a gente tinha que comer primeiro, porque faz parte da cultura, né? O animador da comunidade e os homens. Né? Eu era a única mulher que sempre estava no meio. Então, a gente comia e a gente... Na primeira vez que eu percebi o que estava acontecendo, eu fiquei chocada. Porque são essas pessoas, depois as mulheres e depois as crianças que comem. Né? E às vezes acontecia... Tem uma história que a gente contava assim, é muito triste, mas a gente dava risada porque teve um padre que comeu demais. Ele foi o primeiro a comer e comeu demais. Aí as crianças, não pode estar comendo tudo, não vai sobrar pra gente. Assim, a gente dá risada, porque realmente mas É desesperador, para uma né? criança é pesado, para uma criança se expressar assim. E aí às vezes não chegava realmente a comida para eles, porque eles não têm essa consciência de que a criança precisa dos primeiros cuidados. Muito menos a mulher. É sempre o homem antes. Entendi. Vamos falar também um pouquinho de Dom Bosco. Eu falo sempre muito de alguns escritos de Dom Bosco, né, que eu tive acesso através da Biblioteca Católica, chegou o livro dele, então eu tive acesso a alguns escritos, né? E eu acho muito legal a ordem, o material dele, em que direciona para uma vida cristã, né? Para uma vida reta. E um desses escritos que eu lembro muito é quando ele fala sobre vamos nos converter na juventude, porque o mundo prega muito para a gente que nós devemos nos converter na velhice. Mas na velhice não, a gente acaba perdendo a nossa vida se nós tivermos essa concepção de querer se converter somente numa idade avançada, né? A presença de Dom Bosco na tua vida. E aí eu falo, aproveitando a oportunidade para buscar a espiritualidade dos santos, né? Como tem sido, como foi para ti esse direcionamento dado com Dom Bosco? Então, dentro da Igreja Católica, lá, por exemplo, eu convivi muito com os evangélicos, né, no caso. E a minha identificação era sempre como missionária salesiana, voluntária salesiana, né? E eu sempre contextualizava a pessoa de Dom Bosco, o carisma de Dom Bosco também, como a gente fez de uma forma bem breve. Mas ele é muito falado aqui, muito falado. Então a gente... ele foi... Eu posso dizer de uma maneira que não sou romântica, né? Mas ele foi o meu primeiro amigo do céu. No sentido de uma pessoa que me leve a Deus, né? Até antes, talvez, não antes, mas de uma maneira mais profunda do que Nossa Senhora na minha adolescência. Né? Porque foi através do carisma que eu tive acesso a todos esses grupos. Né? Então, assim, a maneira que Dom Bosco propaga, né, dentro do carisma, como ele propõe a vivência cristã, é uma coisa que nos encanta. Porque é no meio dos jovens, sendo jovem, estando com as crianças também, claro. Como eu te falei, muitas vezes sem falar de Deus e evangelizando mesmo assim, falando a mesma língua que eles. Né? Aí, já que a gente está falando de santos, como São Paulo disse, né, me fiz tudo para todos. Então, a gente, dentro do carisma salesiano, isso é uma regra para a gente. Né?
nos conformar ao povo que a gente está servindo, né? Seja o jovem, sejam as crianças, seja uma pastoral familiar, porque isso também existe dentro das paróquias salesianas, claro, ou seja, nas missões adigentes. Então, isso sempre me encantou. Porque aí a gente sai de talvez, de uma proposta de alienação que às vezes existe na nossa igreja, que infelizmente existe, e que nos faz ficar com uma espiritualidade extremamente assim, superficial, e que na nossa vida humana não congrega, não ajuda, entende? Então a gente está sempre com a cabeça no céu e sem nos importar muito, sem olhar ao nosso redor, entende? Sim, conseguir enxergar Jesus nas pessoas que são aqui, entende? No mesmo plano que a gente. Porque a gente sempre fica pensando, aspirando coisas maiores, mas a coisa maior está aqui. Entende? A nossa maior vocação está aqui. Como diz servir o nosso próprio. Como diz Santo Inácio de Loyola, né? Ver Deus em tudo. Essa é a necessidade que nós temos hoje de encontrar Deus no nosso cotidiano. Exato. E às vezes a gente pega, por exemplo, história de santos e a gente quer reproduzir. Isso acontece muito. A gente se espelha e quer viver aquilo. Aquele tipo de espiritualidade ou aquele tipo de discipulado, mas assim, sem contextualizar na nossa sociedade, no apelo que o mundo tem hoje e também diante dos nossos dons. Às vezes a gente deixa de prestar atenção nos dons que Deus nos deu para servir hoje. Porque a nossa história ninguém mais vai viver a não ser nós mesmos. A nossa vocação... Eu vou só fazer um paralelo, e aí não é só o exemplo da congregação salesiana, mas, por exemplo, Shalom, comunidade católica Shalom. Até brinquei com os meninos essa semana, estive com o Adeilson, aproveitar e mandar um beijo para ele, para Adeilson. Ele estava me contando, um dos baluartes do Shalom é São Francisco de Assis. Aí eu olhei para ele e disse assim, então era para vocês estarem vivendo como os franciscanos. Ele disse, não, porque o São Francisco de Assis é baluarte, mas tem uma vivência específica para a comunidade Shalom, assim também como a gente, né? Claro que foi uma brincadeira que eu fiz com ele. Ali está junto no nosso baluarte, tem Santo Inácio de Loyola, então nós somos jesuítas? Não, nós temos essa realidade, essa ajuda da Companhia de Jesus, mas nós não somos jesuítas. É a adaptação da linguagem daqui, da espiritualidade naciana, da espiritualidade franciscana, para essa missão, para essa realidade em que nós estamos inseridos. Justamente. Assim também como a congregação salesiana, né? E todas essas ramificações. Por exemplo, a Canção Nova é tão conhecida. E a família salesiana. Legal, muito bom. Cauane, e hoje? Assim, pode falar. Eu sou suspeita de falar sobre Dom Bosco por conta disso, né? Dessa vivência na prática. Eu acabei lembrando, já que você falou dos escritos, né? Você leu qual livro? Memórias do Oratório? Não, eu ainda tô lendo um livro sobre o histórico, né? De Dom Bosco. Eu não lembro agora como é o nome do livro, mas tem a Biblioteca Católica, ela mandou um livro que tem história, acredito que tem uns escritos também de Dom Bosco, como também tem um livrinho que é mais ou menos, acredito que seja a ordem, né? Que vivem os irmãos da comunidade salesiana, acho que é a orientação que vivem os irmãos da comunidade, da congregação salesiana. E aí um desses escritos que me chamou muita atenção foi quando ele falou sobre isso, né? Sobre não esperar para a velhice para se converter, e sim viver a partir de agora essa conversão para que a gente já busque a santidade. Exatamente. Ele resume de uma maneira assim muito bacana o nosso caminho para a santidade, que vai ao encontro daquilo que nós estávamos falando da nossa espiritualidade ser algo que sirva à humanidade, né? E não somente uma coisa vertical. Que é a história dele falar, se você quer ser santo, esteja sempre alegre, cumpra todos os seus deveres. Parece uma coisa assim tão bobinha, tão assim pequena. Gente, mas é uma coisa assim resumida de uma sabedoria
Porque assim, quando nós cumprimos os nossos deveres como ser humano e como cristão, como irmão, como irmã, como esposo, como esposa, como amiga, como amigo, enfim, todos os papéis que nós temos na sociedade cumprimos bem, já está aí. Isso já é fonte de um monte de virtudes, né? E hoje, qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo? Voltar a fazer mais um ano de missão? Qual é o teu objetivo de vida para essa vida missionária? Então, posso acrescentar aquela fala que a gente estava falando, que nós fizemos sobre eu ter me encontrado na minha vida, né? E saber que a minha vocação não depende de uma nomenclatura ou de um lugar, de pertencer a uma comunidade, enfim. E eu voltei com essa consciência e busco vivê-la assim, né? Então, dentro da minha profissão, formando carreira, né? Como eu te falei, eu trabalhava com inglês, mas dentro da educação. Porque o meu objetivo é trabalhar com formação humana, né? Isso para mim é uma coisa assim prioritária, né? Educação para mim é uma área que eu gosto muito. E como eu sempre trabalhei com inglês, aí hoje em dia, né, com esse boom de escolas bilíngues, não sei se aí tá tendo. Aqui a gente acho que tem umas 4, mais ou menos, acho que é mais ou menos isso. Tem a Minds, eu vou fazer até propaganda aqui, né? Tem a Minds, tem a Skill, e tem outras, tem a cultura inglesa também. Tem mais, tem mais. É porque eu, particularmente, como eu ainda não fiz nenhum curso nessa área, então, para mim se Uhum. torna mais difícil, né? Mas tem umas Então, escolas de bilíngue aqui. mas no caso, a escola bilíngue que eu comento é essas escolas de educação básica que Sim, também dão aula em inglês. me perdoe, até confundi aqui. Nós temos, se eu não me engano, 3 escolas bilíngue aqui, mas assim, são escolas para quem tem um alto poder executivo, ou um alto Exato, poder financeiro, perdão. Então, exato. não se encontra em qualquer esquina. Acho que tem mais ou menos umas 3, né? A Bright Bee, tem mais umas duas aqui, eu acho. Tom Barreto, acho que é isso. Então, é um povo também que precisa, né? Então, assim, as crianças, vamos dizer, o público que a gente atende nessas escolas, que eu atendi antes na missão, por exemplo, tem outras carências, que não as mesmas, talvez, de Moçambique, no caso. Então, esse é o meu objetivo, é trabalhar realmente com a educação da maneira que Deus providenciar e pronto, né? Acho que com toda essa situação que a gente está passando, acredito que a nossa partilha tenha ido de encontro com um tema proposto, tá? Sobre a vida vencer a morte. Mas sobre a esperança, que para mim é isso, esperança, né? É, o povo E faz zoada aqui, viu? Condomínio, o povo faz zoada aqui, aí acaba atrapalhando, mas pode continuar. imagina! Então, eu acredito que agora a gente vai precisar realmente arregaçar as mangas, no sentido de ajudar não só a nós mesmos, de correr atrás, mas de correr atrás para os outros também, né? É uma oportunidade da gente começar a cultivar essa missionariedade no dia a dia, entende? A estender a mão para o vizinho, para, quem sabe, dar um pacote de arroz, quem sabe dar um pacote de açúcar, ou doar para alguém que esteja precisando, fazer o movimento para arrecadação, coisas assim, sabe? Então, a providência de Deus também acontece nisso. A gente não pode ficar esperando que vai cair do céu, né? Inclusive, essa semana estava conversando com algumas pessoas, né? E aí elas falaram muito sobre a mudança de comportamento que nós vamos precisar fazer a partir de agora, né? Por exemplo, o álcool em gel, a máscara, elas vão fazer parte da nossa vida a partir de agora de um modo mais rotineiro. Então, assim, muda também o direcionamento das missões, mas não pode faltar na gente esse espírito de caridade, né? Esse espírito de olhar para a dificuldade do outro e ao encontro sem medo mesmo, né? De levar a vida para que possa vencer a morte, né? Perfeito, é isso. Dignidade, né? Para que tenha acesso à vida. Esse é o nosso papel como cristão.
Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que bateu agora. Eu vou voltar para Dom Bosco. É, Como funciona a regra de vida de Dom Bosco no cotidiano, né? 6 horas, 10 horas. Como funciona mais ou menos a regra de vida para os salesianos? E aí eu falo para o leigo, tá? Não sei se tem, se tiver. Alguém que queira ser salesiano? Para a vivência, né? A vivência dessa espiritualidade de Dom Bosco no dia a dia. Eu vou falar um pouco como salesiano de Dom Bosco, porque foi com eles que eu acabei convivendo, né? Mas eu fui como leiga vinculada à obra, né? Eu não era obrigada a viver aquela espiritualidade, mas eu vivia porque eu gostava muito. Então, eles rezavam a liturgia das horas, a missa diária, como todo sacerdote, o terço salesiano, que é um terço mariano, só que dentro do carisma, né? Eles só não rezam a introdução do terço, né? Eles rezam no final. Então, Eu e só a presença. por curiosidade, então creio, Pai Nosso, as três Ave Maria, eles iam para a parte final do texto, é isso? Isso, eles não rezam o creio Uhum. dentro do terço salesiano. Mas, enfim, é próprio do terço do carisma mesmo, enfim. E eu acredito que assim, a melhor parte da vida de oração de um salesiano e de um salesiano bom é o estar com jovens, sabe? Não ficar dentro de um escritório e estar no meio dos jovens, sabe? Porque aqui, às vezes, a gente até esquece que é padre. Isso é fantástico, sabe? De nenhuma forma isso é uma inconsequência, entende? Uhum. É uma coisa tão bonita deles, mas tão legal, porque a história de Dom Bosco, da canonização de Dom Bosco, ele era muito questionado no processo de canonização, né? Quem defendia o processo era muito questionado sobre a vida de oração. Ué, mas ele estava sempre no meio do jovem, sempre estava com oratório, sempre não sei o quê. Mas quando que ele rezava? E aí responderam para ele, né? Quando era que ele não rezava? Entende? Então, essa é a vida de oração dele. Era muito na prática, na obra em si, né? A presença no meio de um povo que levava a humanidade de Jesus, né? Mais ou menos isso. Exato. Cauane, nessa experiência toda, qual é o formato, qual é a humanidade de Jesus que fica presente assim ao longo do teu dia, da tua história, que tu olha e diz assim, esse é o rosto de Jesus, eu consigo ver o rosto de Jesus através disso. A misericórdia. A presença da misericórdia, né, no dia, né? Exato. Eu acho não. Eu vim uma visão muito diferente da que eu vivia em relação a julgamentos, sabe? Que é inconsciente, mas a gente faz. E a gente até chega a escolher pessoas para conviver, né? Isso até um certo ponto é saudável. A, a partir de outro não, porque nós também somos chamados, inclusive pelo carisma salesiano, a estar nesse meio e a ser resposta ali também. Mesmo que a gente não nem fale sobre Deus. Mas o princípio de amar, de estar ali, de entender, de ouvir, tudo isso foi algo que eu aprendi lá. Eu aprendi muito a ouvir, sabe? É algo que aqui, com a nossa correria, a gente não tem tempo. A gente fala e fala e fala e fala e fala e fala. E eles são calmos, eles são tranquilos. É uma coisa que eles conquistaram com a frustração, com o sofrimento. Essa pacificidade deles, que não é conformidade. Alguns até chegam assim. Sabem que é essa situação mesmo, que não vão sair daquela pobreza e pronto. Mas outros não. Então, de qualquer forma, a maioria deles são muito calmos. Aí eu pude aprender muita coisa. A espiritualidade mariana na tua vida, com toda a experiência que você viveu lá em Moçambique, como tem sido e como foi? Olha, eu tive
uma experiência muito forte em relação à Nossa Senhora lá, porque eu era a única mulher, né, ali. Eu era voluntária. Então, a ajuda feminina direta, eu só podia contar dela. No sentido de inspiração mesmo, sabe? É, realmente de inspiração das virtudes, de tentar pegar de todo aquele exemplo de Nossa Senhora alguma ajuda para a minha feminilidade, para o meu ser mulher ali missionária, entende? Então isso foi muito forte. Depois disso, quando eu comecei a conviver com algumas irmãs das outras congregações, foi muito bom, porque aí elas eram um rosto direto, humano, sabe? Nossa Senhora, em relação à ternura, em relação... Ela, inclusive as filhas de Maria Auxiliadora, né, porque faz parte do carisma, elas buscam imitar todas as virtudes de Nossa Senhora de fato, assim, sabe, na pele. Então, isso era muito gostoso. Nossa, uma paz tremenda quando a gente ia lá e fazia festa. Era tão gostoso porque nós sabemos que, assim, pessoas com muitos limites existem em qualquer lugar, né? Seja na igreja, seja fora. Pessoas com limitações. Agora, quando você conhece pessoas que buscam superar os seus limites dia após dia, né? Você sabe que a pessoa tá buscando aprender, lutando com aquilo, e sempre dá uma resposta de ternura, de acolhida. Nossa, era o meu consolo. Onde a vida vence a morte? Sim, sempre. A experiência de... Eu tô sempre assim tentando recordar, né? Eu tava aqui recordando um pouco das tuas imagens, das fotos no teu Instagram, com relação a ao olhar das pessoas, ao olhar das crianças, e perceber que de fato transmite muito essa vitória de Jesus diante da morte, em que se apresenta fisicamente e não muito longe da realidade, porque vai muito na parte da fome, do alimento em si. Mas a vida se apresenta também de uma outra forma, né? De um outro jeito, de uma outra concepção, em que a gente tem dificuldade às vezes de ver, porque a gente acha que a pobreza pode nos levar somente à tristeza. Mas a gente pode também arrancar ou encontrar a alegria no meio da tristeza, né? Como diz Santo Inácio de Loyola, eu faço questão de voltar aqui, ver Deus em tudo, inclusive na pobreza, né? Com certeza. Na pobreza, na falta de saúde, na desestrutura familiar, em tudo. Eu realmente acredito que Jesus ressuscitou e está lá. Eu não Ele entendi está aqui também. a Eu falei que ligação. eu acredito realmente que Jesus ressuscitou e está lá. Entende? Mas ele está aqui também, só que são carências diferentes, né? Que nós vivemos. Então, no meio de toda a pobreza deles, eles escondem uma riqueza que a gente nunca vai ter. No sentido de, claro que podemos, né, conquistar, enfim, que é toda essa esperança deles. Eles realmente acreditam que a vida vence a morte, porque eles não têm, como eu te falei, eles têm muita fé, muita fé. Existem muitos artigos que falam que a África vai salvar a humanidade em relação à fé. Então, eles acreditam muito que na vida eterna, na infinitude. Tô falando aí, eu lembrei aqui, né, primeiro lembrei dos Médicos Sem Fronteiras, né? Aquela propaganda que passa na TV. Mas, e aí a gente lembra da história de Jesus, né? Que muitos ainda aguardam a vinda de Jesus, do rei, né, cheio de pompas, como se esperou da primeira vez. E ele veio na pobreza, veio na manjedoura, nasceu no meio dos animais. Eu confirmo, de uma certa forma, essa visão de que Deus pode vir numa região onde a gente sofre tanto, né? A gente percebe isso, claro, não só pelas informações que chegam, mas também pelos relatos através de irmãos que estiveram próximo da realidade dessas pessoas. Acho que é isso, né?
É isso. Meu celular já começou a dar sinal aqui de morte. Ele tá com a bateria viciada, eu tava com medo até. Americana, o que é que nós temos para falar para encerrar a live de Americana, São Paulo? Quantos habitantes? Como é que funciona? Como é que está a Igreja Católica aí, Americana? Oh, meu Deus. Acho que a live da Cauane caiu. Bom, para quem esteve, ou para quem está com a gente até esse momento, nós estivemos com a Cauane, ela foi missionária voluntária da congregação salesiana, e ela esteve vivenciando um processo de missionariedade na África, né? Onde ela levou essa experiência aí na live e fica também de exemplo e fica também para cada um de nós, né? Que às vezes a gente vai para determinada missão, a gente vai para determinado lugar e a gente espera levar Jesus às pessoas. Isso é até uma visão ignorante, às vezes, na nossa espiritualidade, na nossa vivência, porque não é só isso. Claro que a gente se prepara, a gente prepara a pregação, prepara o nosso coração, vive aquela expectativa de estar naquele determinado lugar, mas, acima de tudo, também de estar aberto para a experiência de Jesus, a experiência que Jesus deseja proporcionar no nosso coração, naquele determinado lugar. Eu, por exemplo, já servi de um determinado encontro aqui em Teresina e eu fui com a expectativa, porque tinha uma expectativa em cima de mim do público em que eu estava, no núcleo das pessoas com que eu estava. Existia uma expectativa em cima de mim e eu fui com essa expectativa. No entanto, eu acabei sendo tocado por Jesus através de um irmão deficiente físico, né? E que ele acabou... Eu acabei vendo Jesus através daquela pessoa. E eu saí de lá transformado, porque eu vi a transfiguração de Jesus através daquele irmão que eu pude servir naquele encontro com ele. Então foi muito legal. E aí a experiência de ter convidado a Cauane para estar hoje aqui com cada um de nós foi para que ela contasse um pouco sobre essa experiência de mudança de vida, de toque da humanidade de Jesus em cada um de nós, nela, né? Através da experiência das pessoas mais pobres, através daqueles que vivem a pobreza. E aí, como ela estava relatando agora há pouco para cada um de nós, eu não sei, eu estou tentando ver se ela volta, né, para encerrar a live, mas ela falava muito sobre essa experiência de Jesus, da espiritualidade daquelas pessoas, né, daquele povo lá de Moçambique. Aqui, por exemplo, quando a gente vai para uma missa, e é comum, infelizmente, que fique de exemplo também para cada um de nós, é que a missa, quando demora 1 hora, a gente já fica incomodado, né? E a experiência de um povo, eu ia até falar isso com a Cauane, a experiência lá em Moçambique, pelo que ela relatou para cada um de nós, é que a missa lá tem duração de 3 horas e se torna uma festa da Eucaristia de verdade, como ela relatou para a gente aqui na live. Então fica sempre essa dica, fica esse alerta de zelo pela tua casa que precisa nos consumir neste tempo. E aí a gente olha para a realidade. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar a missa pela TV, então é preciso parar um pouco em frente à TV, parar um pouco a nossa rotina, parar um pouco a nossa correria, parar um pouco o nosso celular, as nossas conversas nas redes sociais, para ficar um pouco com Jesus também, né? Não aguardar somente as grandes missões, não aguardar somente as grandes experiências, para que a gente encontre Jesus, né? Eu relatei ao longo aqui da live a experiência de Santa Teresa de Calcutá, que é a minha santa de devoção, assim como tem se tornado Santo Inácio de Loyola, assim como também é João Paulo II, São João Paulo II, né? O exemplo de São João Paulo II ele é muito próximo de cada um de nós, porque teve o exemplo da bala, né? Que muitos lembram, ele foi baleado na experiência em Portugal. E foi saqueado em Portugal e teve a experiência da bala em que ele sofreu um atentado na Praça de São Pedro.
Então, às vezes a gente espera com que aconteça algo muito grande na nossa vida. O nosso encontro com Jesus, ele passe por uma dinâmica mística muito grande e busquemos olhar a nossa humanidade, busquemos olhar a presença de Jesus no povo, busquemos olhar a presença de Jesus dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos, com os nossos pais, com os nossos avós, com as pessoas com quem a gente ama, com as pessoas com quem a gente não ama, como fala o Frei Gilson, ele diz que o nosso testemunho é testado quando a gente precisa e quando a gente precisa amar as pessoas que a gente menos gosta. E que de fato que o nosso testemunho está sendo vivido. Então é isso, eu acho que busquemos amar Jesus nas pequenas coisas, nas pequenas experiências, dentro das nossas casas, na nossa oração pessoal, para que de fato a gente não espere encontrar Jesus somente nos encontros, somente nas grandes experiências. Porque ele tem nos chamado e tem nos convidado há muito tempo, ele tem falado há muito tempo. Eu faço questão aqui de trazer o exemplo dos discípulos, né? Teve o momento em que os discípulos, João, né? Teve o momento em que a mãe perguntou para Jesus: Jesus, meu filho pode ficar à tua esquerda, uma à tua esquerda e outra à tua direita? E aí Jesus repreendeu aquela atitude porque muitos aguardavam e muitos aguardam essas experiências maiores, essas grandes experiências. E aqui eu não estou dizendo que a gente não encontre Jesus nessas grandes experiências. Eu estou dizendo que a gente não precisa esperar grandes experiências para encontrar com Jesus. A gente só precisa se colocar à disposição para encontrar com Jesus. Então que a gente olhe ao nosso redor, olhe a nossa casa, olhe o nosso cotidiano, olhe as nossas amizades e reorganize o nosso tempo, possa reordenar a nossa vida e encontrar a pessoa de Jesus, as experiências. Eu faço questão de trazer também, rapidinho, eu pedi até para a Cauane falar sobre Dom Bosco, e aí eu trago também a experiência de Santo Inácio de Loyola, através dos exercícios espirituais. E ela até falou, né? Que sejamos amigos dos santos, que sejamos amigos do céu. E aí você que é católico, você que às vezes se pergunta sobre o seu lugar dentro da igreja, busque olhar para os santos em que vocês têm uma amizade, ou que vocês busquem ter amizade com algum santo. Eles podem direcionar a nossa vida para essa santidade que a gente busca aqui na Terra, para essa santidade que a gente tenta alcançar lá no céu. Então, assim, não sei o Cauane, não sei se a Celar está dizendo que o Celar não vai mais aguentar, né? Queria agradecer a Cauane, ela mandou mensagem aqui agradecendo pelo convite. A gente vai trocar depois algumas mensagens para a gente finalizar nossa conversa, viu? Mas assim, agradeço muito a Cauane, agradeço pela oportunidade que ela teve de nos contar um pouquinho dessa experiência que ela teve lá em Moçambique. A gente vai tentar trazer outros missionários aqui para contar um pouco da sua missão, da sua experiência de vida. Na segunda-feira, a Catarine, que vai ser mamãe, um beijo, Catarine, pessoal do Atos 2, ela vai estar aqui na live de segunda-feira para falar um pouquinho sobre a experiência do Atos 2, muito legal. Espero que vocês acompanhem também. E aí, só finalizando o assunto, né? Porque eu tenho esse problema de pular de um assunto para o outro, mas finalizando esse assunto dos santos. Busquemos a amizade dos santos, né? Assim como a Cauane falou de Dom Bosco, eu trago aqui o exemplo de Santo Inácio de Loyola, que tem reordenado a minha vida, que tem feito com que eu olhe muito, que eu volte o meu olhar para o meu cotidiano, para o que está ao meu redor, para o que está ali dentro da minha casa, dentro no meu trabalho, nos meus estudos, na recondução da minha vida. Então, se você não tem um santo, se você não tem um santo que seja seu amigo, busque ser amigo de algum santo, porque ele vai te ajudar a encontrar e a viver a santidade necessária aqui na Terra. É esse um dos objetivos, né, que a nossa igreja, que a Igreja Católica proporciona ao nosso coração. Então, busquemos esse
esse chamado, busquemos viver esse convite, busquemos viver essa santidade. Claro, levando sempre em consideração, como a Cauane falou, a gente falou aqui na live de hoje, levando em consideração a nossa realidade de vida, o contexto em que a gente está inserido, tá bom? Bom, acho que é isso. O nosso Everton Live hoje, a vida vence a morte. Eu tenho certeza que a vida venceu a morte no dia de hoje. Na minha vida, a vida venceu a morte. Na vida da Cauane e na vida de cada um de vocês que pôde acompanhar essa live junto com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Convido cada um a nos colocar em posição de oração neste momento, para que a gente possa agradecer a Deus através do exemplo de Nossa Senhora, entendendo que Deus fez muito e Deus vai fazer através dessa live que vai ficar disponível no YouTube, no canal do Geração Aleluia. As outras lives, né, com o Max, com o Alex, com o Heller, com o tio Maicon, as outras lives todas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. É só você colocar Geração Aleluia lá no YouTube, que você vai ter acesso às outras lives, né, às experiências que nós tivemos aqui com outros missionários, o irmão Danilo também, outros missionários que estão inseridos nas missões aí pelo mundo, tá bom? Então, que a gente possa agradecer a Deus através do exemplo de Nossa Senhora por essa oportunidade de levar a pessoa de Jesus, de levar a humanidade de Jesus, de anunciar a humanidade de Jesus a todo o povo, ao nosso coração, e que a gente sempre entenda a presença de Jesus no nosso meio, no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Assim como aconteceu com Nossa Senhora, que também nos coloquemos em posição não de omissão, mas de coragem, como Nossa Senhora nos ensina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por nós.